Olá, eu sou Maria Larissa e estamos aqui hoje com o professor Mário Corrêa, que é professor da Faculdade Leão Sampaio e especialista em prótese dentária. Professor, a perda dentária e a utilização inadequada de próteses removíveis tem impacto negativo na qualidade de vida da população a nível social e psicológico. Como isso acontece? Bom, quando o paciente ele utiliza uma prótese dentária que está mal adaptada ou mesmo com algum defeito já por conta de anos de uso, isso vai ter um impacto direto na qualidade de vida do paciente, porque vai afetar a sua vida social principalmente, né? Esse paciente ele frequenta ambientes sociais, aniversários, festas, né? O convívio com sua própria família, ou mesmo no trabalho, né? Sua vida social no trabalho, sua vida profissional. Se esse paciente for um palestrante, um professor, né? Alguém que trabalha com o público, então essa pessoa vai ter sua vida profissional também afetada. E isso, obviamente, vai repercutir de forma negativa, digamos assim, no âmbito psicológico para esse paciente, porque ele vai ter a sua vida social afetada de forma negativa. E quais as lesões mais recorrentes causadas pela má utilização de próteses dentárias removíveis, mal adaptadas? Bom, as próteses mal adaptadas, né, elas podem causar algumas lesões na cavidade bucal. As lesões mais comuns são as aftas, ou mesmo o que a gente chama de fibroma protético ou fibroma inflamatório, que são lesões em que o tecido ele cresce, né, de tamanho, e aí, exatamente por conta desse trauma persistente na mucosa, na gengiva do paciente, pela prótese estar mal adaptada. E, nesses casos, o paciente tem que procurar um cirurgião dentista para poder estar tratando isso. Bom, vimos que as lesões têm maior prevalência quando ocorre higienização bucal insuficiente. Sendo assim, quais os cuidados necessários para manter a integridade das próteses e da mucosa bucal? Bom, o que o paciente tem que fazer é, se ele tem uma prótese mal adaptada, ou que está machucando ele persistentemente, ou mesmo uma prótese que já é muito antiga, né, com o tempo as próteses elas tendem a afogar, ou mesmo a ter algum defeito, a quebrar algum encaixe dessa prótese e aí necessitar dessa substituição, é procurar um cirurgião dentista, idealmente um cirurgião dentista especialista na área, para estar fazendo um exame, uma consulta junto com esse dentista e estar procurando confeccionar novas próteses, né? Essas próteses já melhores adaptadas e que se acomodem melhor, se relacionem melhor com os tecidos bucais desse paciente e não venham causar nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de trauma. Agora, em se tratando da higiene bucal, o que a gente sempre faz é orientar o paciente à correta higienização dos dentes que o paciente ainda tem, mas também da gengiva, de língua e da própria prótese dentária, porque muitas vezes o que o paciente tem em mente é que se ele já perdeu alguns dentes ou se ele já perdeu todos os dentes, que ele não precisa mais higienizar. E, na realidade, isso não é uma verdade, porque aquela prótese também vai acumular placa bacteriana e também pode vir causar algum tipo de prejuízo, algum tipo de inflamação na gengiva desse paciente. Então, é orientar e o paciente também fazer parte dele, seguir essas orientações, higienizando corretamente os dentes, a boca, a língua e também a prótese dentária. A hiperplasia e fibrose inflamatória constitui-se na lesão mais frequente na cavidade bucal. Tendo em vista essa doença, qual é o tratamento mais indicado? Bom, como eu já havia dito anteriormente, a hiperplasia fibrose inflamatória é o tipo de lesão mais comum na cavidade bucal de pacientes que são usuários de próteses removíveis, sejam elas totais ou parciais. Agora, obviamente, para que essas lesões apareçam, essa prótese ela tem que estar mal adaptada, né, com instabilidade, com a sua função comprometida.
em se detectando esse tipo de lesão na cavidade bucal do paciente, a primeira coisa que o cirurgião dentista tem que fazer é remover a causa, né, desse trauma persistente. Então, a primeira coisa que nós fazemos é fazer um alívio, digamos assim, dessa prótese, ajustar aquela prótese na boca do paciente, sem se tratar de uma prótese nova, que foi bem confeccionada, que o paciente está bem adaptado a ela, a não ser pelo fato dela estar causando um trauma em alguma área específica, o ajuste vai ser suficiente. Mas, na maioria das vezes, se tratam de próteses já velhas, já antigas, comprometidas, ou que foram mal confeccionadas, e aí, normalmente, o tratamento é a substituição dessa prótese dentária. Óbvio que, para a lesão, o tratamento já é cirúrgico. A gente tem que remover cirurgicamente esse fibroma, tá, da boca do paciente antes de confeccionar a prótese nova. No avanço da idade, ocorre uma diminuição do fluxo salivar que pode ocasionalmente, em usuários de prótese, provocar dor. A aderência da língua na base da prótese, falta de retenção e colaborar para a formação de lesões na cavidade bucal. Como tal problema pode ser combatido? Bom, os pacientes usuários de prótese dental, na sua maior parte, são pacientes idosos, né? E esses pacientes, obviamente, com o avançar da idade, eles tendem a produzir menos saliva, como você mesmo disse aí. Quando há uma queda nessa produção da saliva, provocada tanto pelo avanço da idade ou concomitantemente com isso, o uso de alguns tipos de medicamentos, principalmente medicamentos utilizados para combater a hipertensão arterial, existe uma queda na produção de saliva, e a saliva ela funciona como um detergente natural da cavidade bucal e um lubrificante natural dos tecidos bucais. Então, se o paciente tem baixo fluxo salivar, né, uma baixa produção de saliva, e é usuário de próteses removíveis, essas próteses elas tendem a machucar mais facilmente esse paciente. Então, mesmo próteses bem adaptadas, elas podem, com uma certa frequência, vir a machucar esse paciente por conta dessa queda da produção de saliva, o que deixa os tecidos bucais, em geral, menos lubrificados. Uma forma de se combater isso seria incentivar a produção salivar desse paciente. Às vezes o que nós recomendamos é o paciente pingar algumas gotinhas de limão na boca durante o dia, algumas vezes durante o dia. Isso vai incentivar a produção de saliva pelas glândulas salivares. E a outra também opção que pode ser utilizada junto com isso é pedirmos para passar uma prescrição para o paciente para ele comprar saliva artificial. E aí ele vai fazer o uso diário dessa saliva várias vezes durante o dia, aumentando a lubrificação da cavidade bucal e evitando que esses tecidos bucais venham a ficar ressecados e mais suscetíveis a serem lesionados pela prótese removível. O senhor poderia nos dizer quais os principais cuidados que o senhor poderia orientar os pacientes que usam prótese hoje? Bom, as principais orientações que eu posso passar é que visite regularmente, na realidade são as orientações que a gente sempre passa para qualquer paciente, né? Visitar regularmente o seu cirurgião dentista, procurar um profissional especialista na área e devidamente capacitado, registrado no Conselho Regional de Odontologia, está sempre vendo se essa prótese está bem adaptada, se não tem algum local que esteja machucando. Os pacientes tendem a pensar que eles têm que se adaptar à prótese e não a prótese à boca dele. Assim, não. Se não usar, não vai se acostumar. E aí, muitas vezes, aquela prótese está machucando o paciente e ele insiste no uso. Então, se você tem alguma prótese que está machucando, que está mal adaptada, procure o seu cirurgião dentista
para estar vendo o que está acontecendo, se for o caso, substituindo essa prótese, e ter uma boa higienização. Lembrar que se ele teve algumas perdas dentárias, e essas perdas dentárias geralmente são advindas de cáries, né? Ou seja, ele já tem uma história de perda dentária por conta de uma má higienização, que está sendo dada essa segunda chance, digamos assim, a ele, que ele não pode perder essa chance de estar sempre higienizando, escovando bem a prótese, escovando os dentes, a língua, a bochecha, as gengivas, porque uma cavidade bucal limpa, né, vai resultar em anos de uso dessa prótese, né, e que ele também não seja afetado por outros tipos de lesões na cavidade bucal. E tem em mente também que essa prótese ela não dura a vida toda, então que vai chegar uma época que ele vai ter que substituir essa prótese. Normalmente o que a gente fala é que ele procurando o consultório odontológico pelo menos uma vez por ano para as manutenções, em torno de 8 anos, mais ou menos, a prótese vai ter cumprido bem a sua função e aí já deve ser substituída ou, no mínimo, reembasada, readaptada à boca do paciente. Se ele fizer isso, ele vai conseguir ter uma vida social tranquila, uma vida saudável. Bom, muito obrigada. De nada. E é isso.